Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui da CIS Consultoria. Eu sou o professor Renato Bianchini e hoje eu quero falar com vocês os 4 indicadores que você tem que controlar para você certificar que o seu treino está sendo efetivo para o emagrecimento. Isso se aplica para você que é personal trainer e está prescrevendo seus treinamentos, isso se aplica para você que é estudante de educação física e um dia vai estar prescrevendo seus treinamentos, e até mesmo para você que pratica exercício físico e quer saber se aquela intervenção de treinamento está sendo efetiva ou não para o emagrecimento. Então a gente vai falar aqui de um assunto que parece que é básico, parece que é óbvio, mas vocês vão perceber que não é óbvio para a maioria das pessoas. São 4 fatores importantíssimos, tá? Então assim, eu sempre, e eu aconselho a vocês a partir de hoje, sempre utilizarem esses 4 fatores. É a garantia máxima que você vai conseguir ter de certeza que o seu treinamento está sendo eficaz, tá? Então assim, eu uso esses 4 fatores constantemente porque assim, do processo multifatorial que é a intervenção de emagrecimento, né, se você conseguir isolar esses 4 fatores, você está garantido que aquela intervenção está tendo resultados, tá? Podem ir chegando aí na live, né? Deixa aí as suas dúvidas, deixe seus comentários, vai deixando um oi aí, diz de onde vocês são, show de bola, e a gente já vai começar com o nosso conteúdo aqui, beleza? E passando para lembrar vocês também que semana que vem nós teremos o nosso evento, né, o Workshop Treinador Referência. E todos vocês estão mega convidados, acredito que vocês estão aqui na live, já estão carecas de saber aí desse evento, já se inscreveram. Então aproveitem para fazer essa inscrição gratuita, é um evento 100% online, 100% gratuito. Cara, o conteúdo está sensacional, cara. Melhor conteúdo de evento que a gente já fez na vida, cara. Foi tipo assim, tudo muito bem planejado, tudo muito bem orquestrado, tá tudo assim, 100% preparado para vocês. Vão ser basicamente 10 dias sequenciados de aula, né? Se a gente colocar na risca mesmo, são 11 dias de aula. Tá muito completo o evento, tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Se preparem aí porque vai ser um evento épico aqui na Sítios, tá? O link para inscrição tá lá no perfil, se você for lá, você consegue se inscrever gratuitamente e garantir a sua vaga, tá? Você que tá aqui comigo, cara, se puder, né, e você conhecer alguém que você fala assim, cara, essa pessoa aqui precisa de um conteúdo de ciência aplicado na prática do exercício físico. Cara, compartilha aqui com a gente, clica aqui no aviãozinho, compartilha essa live com algum amigo que eu tenho certeza que isso vai fazer uma corrente do bem aqui da educação física, a gente vai fazer juntos uma educação física melhor, beleza? Então, sem mais delongas, né, vamos começar a introduzir nosso assunto aqui, porque eu valorizo muito o tempo de vocês, sei que dia de semana, correria, vocês estão aqui para assistir uma live, para poder aprender, também não querem ficar perdendo muito tempo, então também não vou alugar aqui 1 hora inteira de vocês, vou direto ao ponto do que a gente tem para falar aqui, para que vocês passem, a partir de agora, a focarem nesses 4 fatores. Focou nesses 4 indicadores que eu vou passar para vocês, é garantia de que o teu treinamento está tendo bons resultados. Ah, Renato, mas eu estou utilizando os indicadores e percebi que não estão eficazes. Então, é o motivo que você tem para poder fazer alterações, modificações, otimizações no seu treinamento para que você consiga o melhor resultado, beleza? Primeira coisa. Ah, Renato, é muito fácil saber se um treino está sendo efetivo para o emagrecimento. É só ver se o aluno está emagrecendo. Só que não é tão simples assim saber se o aluno está emagrecendo. Primeiro, porque o processo de emagrecimento ele é multifatorial, né? Você vai ter tantos fatores, né, do treinamento físico implicando no resultado do emagrecimento, quanto também os fatores externos. A alimentação desse aluno, descanso, sono, estilo de vida, né, tudo isso vai influenciar no emagrecimento. E você tem controle, né, absoluto do treinamento físico. O resto você tem uma influência, mas você tem controle do treinamento físico. E como que controlando o treinamento físico você consegue ter certeza que aquilo está sendo melhor para o emagrecimento. Outra coisa, né? É muito comum do aluno testar alguma coisa que seja programa de treino aí na internet ou qualquer outra intervenção, até isso é muito mais comum no mundo das dietas, né? O aluno faz uma dieta e ele fala assim, cara, foi isso aqui que fez o resultado de emagrecimento. Só que ele nem sabe qual é o resultado real de emagrecimento, porque são tantos fatores que é difícil você saber. E sabe qual que é o grande problema também que a gente vai enfrentar quando a gente for avaliar resultados de intervenções de emagrecimento? É que quando você pega uma pessoa que teve resultado de emagrecimento, vamos supor o teu aluno, você foi lá prescrever o treinamento dele e ele teve um bom resultado de emagrecimento com aquele treinamento. Como que você tem certeza que esse é o melhor treinamento de emagrecimento? Como é que você tem certeza que não existe nenhuma coisa que você possa otimizar ali?
Como é que você sabe que aquele treinamento deu o melhor resultado possível, né? É quase impossível você ter essa certeza, né? Saber que você fez a intervenção de sucesso. Então você precisa de indicadores. Você precisa saber que você está no caminho certo. E é para isso que serve essa aula aqui de hoje. Para você saber os indicadores, porque aí você vai ter certeza que você está no caminho certo, né? Você vai ter certeza que tudo que você está fazendo está de acordo e está sendo o mais efetivo para o resultado do teu aluno, tá bom? São 4 indicadores simples, uns são bem práticos ali, outros são mais reflexivos, mas vai fazer todo sentido quando você começar a utilizar, tá bom? Primeira coisa, quando a gente está falando de emagrecimento, a gente está falando de resultado de perda de gordura corporal, tá? Então, beleza, a gente vai falar aqui ao longo dessa aula sobre perda de peso, que é um possível indicador, que ele vai estar misturado com outros indicadores que eu já vou falar sem dar spoiler aqui para vocês. Mas a gente sempre está pensando o quê? Perda do tecido gorduroso, do tecido adiposo, da gordura corporal. Porque a gente não quer perder peso, a gente não quer que o nosso aluno, nosso objetivo não pode ser que o nosso aluno perca peso. O objetivo que a gente tem que ter com o nosso aluno é que ele perca gordura corporal, né? Porque perder peso pode acarretar que seja massa muscular, pode ser que seja líquidos corporais. Então isso não quer dizer muita coisa pra gente e muitas vezes perder peso pode ser até ruim, tá? Mas agora, perda de gordura, quanto menos gordura o nosso aluno tiver, melhor. Chega a um certo ponto, né, quando ele já tiver ali, por exemplo, o aluno homem, 8, 7, 6% de gordura, aí talvez nem seja tão bom estar com tanta baixa gordura assim corporal. Mas até um nível de 10% de gordura, por exemplo, até lá você vai estar fazendo um bem se ele tiver menos gordura corporal, tá? Já tem gente perguntando aqui, ó, biotipo corporal também influencia na perda de peso? Né? Sim, tá? A gente vai falar sobre biotipo, só que o que acontece? Quando a gente fala de biotipo, né, tem gente que... É porque, assim, biotipo é uma coisa, somatotipo é outra, né? Geralmente a gente usa esses termos aí com as pessoas, assim, explicando da mesma forma, tá? Então, assim, eu acredito que você está querendo dizer o somatotipo, que é a pessoa ser ectomorfa, endomorfa, mesomorfa, né? E isso implica, sim, em diferenças, tá? Uma pessoa vai ter mais facilidade de engordar, a outra vai ter mais dificuldade. Uma vai ter mais facilidade de emagrecer, a outra vai ter mais dificuldade, tá? Mas vocês vão perceber que o que a gente fala aqui na CITES é que isso não pode guiar a sua prescrição de treinamento. Se você guiar a sua prescrição de treinamento de acordo com o somatotipo do seu aluno, você vai errar, tá? Então, eu vou explicar isso para vocês hoje ainda, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou chegar nesse ponto. Então, ó, perda de gordura é o objetivo da intervenção de emagrecimento. Isso aqui básico você já sabe. Agora, vamos lá. Primeiro indicador que eu quero que vocês tenham em mente, e para mim ele é o fundamental, porque ele diz se você é um bom profissional ou não. Ele diz se você está sendo bem sucedido na sua profissão ou não, que é a satisfação do teu aluno, tá? Então, assim, eu não quero saber se o meu aluno perdeu 10% de gordura e beleza, isso aí consegui comprovar aqui na avaliação física que ele perdeu. Só que, e se o teu aluno ainda está insatisfeito? E se o teu aluno queria ter perdido 20 e ele achou que ele ia perder 20 e ele perdeu 10? Tá? Então, para mim, satisfação do aluno é o que vem em primeiro lugar, é o primeiro indicador, né? Porque se o aluno está satisfeito, o aluno vai continuar motivado, ele vai continuar treinando, vai continuar evoluindo. Se o aluno está satisfeito, ele vai continuar trabalhando contigo, ele vai querer continuar sendo treinado por você. Aluno insatisfeito vai querer o quê? Ele vai estar desmotivado com o treino, vai estar desmotivado a continuar fazendo um treino contigo. Então, por isso que para mim esse é o indicador guia, né? Porque é isso que garante sustentabilidade desse resultado a longo prazo, né? E mais a aderência máxima do nosso aluno, né? Para a gente poder conseguir aí além de realizar um bom trabalho com ele ao longo desse tempo, né? Você ter também ali a fidelidade desse aluno com você, tá bom? Então esse é o primeiro fator. E esse fator geralmente ele vem de algumas formas, como por exemplo, vestindo uma roupa que ele não conseguia vestir antes, né? Ele mesmo se olhando no espelho, se sentindo satisfeito com o corpo dele. Então isso tudo encaixa no primeiro indicador, que é a satisfação geral do seu aluno. E eu vou aproveitar para contar um segredo para vocês. Quando o seu aluno fala que ele quer emagrecer, ele está mentindo para você, tá? O seu aluno ele não quer emagrecer. Fica muito atento a isso, isso aí é uma dica de ouro que eu dou para vocês. O seu aluno ele nunca quer emagrecer, ninguém no mundo quer emagrecer. A pessoa ela tem um objetivo maior do que o emagrecimento. O emagrecimento é o meio que ela precisa para atingir esse objetivo. Como assim, Renato? O que você está dizendo? Quando o aluno fala que ele está querendo emagrecer, eu quero saber o porquê que ele quer emagrecer. Porque tem gente que quer emagrecer, mas na verdade o que ele quer é ficar mais bonito. Ele quer ficar mais estético, quer perder gordura corporal, ter um corpo estético.
E é isso, beleza, esse é o objetivo do aluno, é ficar mais estético. Emagrecer por emagrecer, se ele emagrecer e ficar sem um corpo estético, por exemplo, não serviu de nada para ele, né? Então o aluno ele não quer emagrecer, ele quer ficar estético. Tem um aluno que quer saúde, ele quer melhorar a saúde dele. Então se você faz uma intervenção muito invasiva com ele, uma intervenção muito rígida com ele, ele emagrece, só que ele perde total qualidade de vida, você estraga o metabolismo dele de certa forma, né? Ele acaba perdendo saúde também, não está sendo otimizado. Perdeu gordura, né? Estava com o percentual muito alto, baixou o percentual, só que teve um monte de efeito colateral junto. Então, você também não quer que esse aluno passe por isso. Então, se o objetivo é saúde, você tem que preservar ao máximo a saúde desse indivíduo. Isso tem que ser o objetivo primordial. E aí, já citando os dois primeiros exemplos, estética e saúde, né, são coisas que são diferentes e são intervenções completamente diferentes. Tem muito aluno que vai abrir mão de saúde para ter mais estética, vai ter aluno que vai abrir mão de estética para ter mais saúde. Tá? Então sempre vai ter os dois caminhos para você seguir, né? Outro exemplo muito comum é o aluno que às vezes ele quer melhorar a performance dele no dia a dia, né? Às vezes é um cara que quer jogar um futebolzinho no final de semana, quer estar mais ágil, quer correr mais e tal, e ele acha assim, pô, se eu perder um peso aqui, se eu perder uns 5 quilos eu vou ficar mais ágil. E esse cara, tudo que ele quer é melhorar a performance dele no futebol, ele não quer perder funcionalidade. Então você faz uma intervenção rígida com ele emagrece, fica mais leve, só que ele perde massa muscular, né? Perde potência, ele perde força, tudo isso vai atrapalhar a performance dele no futebol, né? Então, basicamente, né, o aluno não quer emagrecer, ele quer algo além disso, né? E você tem que saber isso para fazer a melhor prescrição para ele. Primeiro indicador, então, satisfação do aluno. Se você não tem isso, nem adianta ir para os próximos, tá? Você pode vir aqui depois de apresentar o teu... reduziu 10% de gordura, isso é ótimo, só que se o teu aluno continua insatisfeito, o teu trabalho não foi bem feito, tá? Renato, mas aí tem aluno que é insatisfeito mesmo e tal. Mas aí você tem que saber gerenciar com ele as expectativas, tá? A gente sempre ensina aqui na Sítios. Avaliação inicial, ensinou como que se faz, né? Você vai traçar toda uma estratégia com o seu aluno e vai mostrar para ele as expectativas que você como treinador vai ter no treinamento e você também vai gerenciar as expectativas dele. Você chegou hoje, está chegando aqui na academia, quer virar fisiculturista? Tá, beleza, vamos fazer a tua jornada de fisiculturismo, só que vamos com calma, tá? Tu não vai competir daqui a 6 meses, nem daqui a 1 ano, tu vai competir daqui a 3, 4 anos, tá tudo bem? Se quiser, a gente tá aqui, vamos trabalhar esses 4 anos juntos que vai ser um prazer, mas você tem que saber lidar com isso, tá bom? Então, primeiro fator, já falamos aqui logo de cara. O segundo fator, eu peguei aqui que vocês vão ver que o terceiro ele se combina um pouco com o segundo, mas o segundo eu acho que é um dos mais básicos, mais óbvios e menos explorado pelos treinadores, tá bom? Que é a circunferência abdominal. Esse é um dos melhores indicadores de composição corporal que existe, tá? Se não é o melhor, tá? Como assim, Renato? Você tá falando do quê, cara? Porra, eu quero fazer um DEX, eu quero fazer uma bioimpedância no meu aluno, um percentual de gordura de abdômen, você tá falando de circunferência abdominal, cara? Tô falando de circunferência abdominal, cara, porque é simples de fazer, você faz rapidamente, facilmente, baixíssima margem de erro e você consegue uma resposta muito boa do que está acontecendo com o corpo do seu aluno. Vamos ao exemplo aqui agora para vocês, né? Você dificilmente, assim, quando você avalia regiões do corpo, por exemplo, braço, coxas, peitoral, tórax, né? Você percebe que essa é uma região, peitoral, braços e coxas, que existe uma musculatura proeminente, né? Muito mais proeminente do que outras áreas do corpo, como o abdômen. Por quê? Se eu treinar meu peitoral, estou treinando lá, fazendo meu supino, meu crucifixo e tudo mais, o meu peitoral vai aumentando, então isso vai aumentando aqui a linha do meu tórax. Se eu começar a acumular mais gordura aqui, também vai aumentar a linha do meu tórax, né? Então assim, você confunde com esse aumento do seu tórax o que é gordura e o que é massa muscular, né? Então, basicamente, você não pode usar a medida do tórax como uma mensuração para se o seu aluno está ganhando ou perdendo gordura, porque pode ser confundido com ganho de massa muscular. Mesma coisa com o braço, você pode aumentar e diminuir o braço, né? E isso pode ser tanto ganho de músculo quanto ganho de gordura corporal. Agora, a região abdominal, principalmente em cima da cicatriz umbilical, você dificilmente vai ter uma hipertrofia do abdômen a ponto de deixar a sua circunferência abdominal maior, tá? Então assim, existe a hipertrofia do abdômen sim, né? Você consegue hipertrofiar o seu abdômen, você aumenta a espessura do músculo, mas não ao ponto de alargar a cintura do abdômen, tá? Então você basicamente, para você alargar essa
região abdominal são anos de treinamento com exercícios compostos multiarticulares. Então você vai ver às vezes pessoas que praticam levantamento de peso muito tempo, essas pessoas vão hipertrofiando o tronco ao longo do tempo, mas com uma pessoa que está praticando exercício físico de musculação, até um atleta de fisiculturismo, por exemplo, que treina abdominal com muita qualidade, por exemplo, mas o treino dele não é tão específico de levantamento de peso, ele vai fazer agachamento, levantamento terra, tal, beleza, dificilmente vai fazer um levantamento de peso olímpico completo e tal, ele dificilmente vai hipertrofiar essa região abdominal a ponto de ficar com uma cintura mais larga, né? Existe o caso dos vamos botar assim, a nova geração dos fisiculturistas, né, que tem o abdômen dilatado, né? Antigamente era até feio isso, né? Era mais bonito o fisiculturismo daquele onde o abdômen era mais para dentro, né? Quando você conseguia fazer o vácuo ali. Mas hoje em dia, né, os fisiculturistas estão com essa tendência de abdômen mais dilatado. Mas isso já é uma outra história, né? Quando você começa a botar os hormônios, né, você realmente tem os casos dos abdômenes mais dilatados, né? Mas mesmo assim, quando você vê as categorias physique, por exemplo, né, eles têm uma tendência de ter cintura fina, né? Isso é parte da avaliação deles. Então, mesmo treinando pesado, fazendo exercício anos e anos, eles não têm a cintura alargada. A região abdominal deles continua fina, né? Vamos colocar assim. Então é uma região que ela responde muito pelo acúmulo de gordura, tá? Então o seu aluno, quando ele estiver aumentando a circunferência abdominal, significa que ele está ganhando gordura, tá? Se ele estiver reduzindo a circunferência abdominal, significa que ele está perdendo gordura. Então um aluno, eu não preciso nem ver o peso dele na balança. Ele está com 80 centímetros de abdômen hoje, isso daqui, há um mês ele está com 75, eu sei que ele emagreceu. Não tem como ele não ter emagrecido. Ele não tem como ele perdeu cintura abdominal, perdeu aqui a medida abdominal, da região abdominal, né? Vão até falar aqui que existe a diferença, cintura, menor circunferência do tronco, tá? Então você vai ver ali no tronco a menor circunferência é a cintura. E tem a da cintura abdominal, que é onde você passa a fita por cima do umbigo, tá? Tem quadril também, que é a maior circunferência do quadril, tá? Você pode fazer a cintura abdominal 2 centímetros abaixo, 2 centímetros acima da cicatriz umbilical também, para ter essas medidas também somadas ali à tua avaliação. Mas quando a gente fala de abdômen, a gente está falando em cima da cicatriz umbilical. Cintura, a gente está falando, né, da menor circunferência do tronco. E sendo assim, né, você tem uma resposta muito óbvia da gordura corporal do seu aluno quando você avalia a circunferência abdominal. Então, quando eu estou praticando aqui, né, estou prescrevendo os treinamentos dos meus alunos, eu estou sempre verificando com eles a circunferência abdominal. Eu quero saber se ela está reduzindo ao longo do tempo, né? Eu faço avaliação com o aluno, quando eu faço a reavaliação depois de um tempo, eu quero saber qual que foi a transformação dessa circunferência abdominal, né? Alguns alunos eu faço a intervenção mais ali diária, eu peço ele para todo dia pesar, fazer a pesagem dele, se ele tiver balança em casa, e avaliar a circunferência abdominal diariamente, tá? Porque assim a gente consegue ver toda essa evolução que ele tem ao longo do tempo, tá? Então, assim, é uma resposta muito rica, uma informação muito rica, igual eu falei, né? Não tem como o aluno estar emagrecendo, por exemplo, e a circunferência abdominal dele está aumentando. Ele pode ter até emagrecido um pouco em outras regiões do corpo, como o braço, é muito comum nos homens, por exemplo, emagrecer muito mais na região dos superiores, né? E o abdômen ser a última região a emagrecer, né? A perder gordura. Só que, em um momento, ela vai ter que perder gordura dali. Se ele só perdeu gordura das partes superiores, né, você às vezes não vai conseguir mapear diretamente, mas você consegue no longo prazo, beleza? Então, ó, primeiro fator, satisfação total do seu aluno, esse é o fator mais importante. Segundo fator, circunferência abdominal, simples e prático e responde bem ao que está acontecendo de resultado com o seu aluno, se ele está realmente emagrecendo ou não, tá? Por que Renato, mas por que você não usou dobras cutâneas, bioimpedância como primeiro, um fator antes da circunferência abdominal? Porque estes métodos, eles possuem uma margem de erro tão grande que às vezes você vai avaliar o seu aluno 2 vezes, não vai dar um resultado significativo, sendo que às vezes na linha abdominal ele reduziu essa linha abdominal e você sabe que ele emagreceu assim, tá? Então eu já cansei de fazer, eu fiz muitas avaliações, né? Meu primeiro trabalho como personal trainer foi só fazendo avaliação, se vocês não sabiam disso, né? Eu fui responsável por avaliação física de uma academia e eu fazia avaliação o dia inteiro, fazia 10 avaliações por dia.
E assim, era comum de você ver a pessoa reduzir a circunferência abdominal, só que na hora que você ia fazer o teste de dobras cutâneas, não deu diferença significativa no resultado. Então você vê que assim, é um método com uma margem de erro, né? Por mais que o instrutor seja treinado e tal, tem uma margem de erro também. E bioimpedância é a mesma coisa, a gente fez uma postagem semana passada de bioimpedância, deu até uma polêmica aí, né? Depois vocês dão uma olhada aí no nosso feed. Mas basicamente, cara, a bioimpedância não é o método mais efetivo para análise de percentual de gordura. Ah, mas se eu seguir o protocolo direitinho... Cara, existem sim bioimpedâncias que dão para você utilizar na sua prática profissional, que são boas para você. Tem bastante validade o resultado que elas dão, só que elas costumam ser muito caras. A gente está falando de bioimpedância de 30 mil, 45 mil da InBody, por exemplo. A bioimpedância que vocês costumam utilizar, que é a mesma que eu tenho aqui, ó, por exemplo, aquela bioimpedância ali, ó, essa bioimpedância, vocês provavelmente vão ter uma diferença de resultado muito grande na prática de vocês vão perceber isso, tá? E vocês vão perceber que a bioimpedância dessa balança, por exemplo, às vezes vai dar 26% de gordura e dobras cutâneas vai dar 15% de gordura. E como é que você explica isso para o seu aluno, essa diferença bruta, sabe? Então tem que ficar ligado nisso aí, tá? Terceiro fator, medidas em geral, tá? E aí aqui a gente vai fazer aquela miscelânea de medidas, igual eu falei, né? Vocês acabaram de ver aqui minha balança de bioimpedância, eu tenho ela aqui, né? E eu já acabei de falar, cara, acabei de fazer a propaganda negativa dessa balança aqui, falando que ela dá uma diferença muito grande para as dobras cutâneas. Mas eu continuo utilizando. Quanto mais medidas e mensurações você conseguir fazer, melhor. Então se eu posso pegar peso, percentual de gordura da bioimpedância, das dobras cutâneas, se eu consigo, meu aluno consegue fazer um DEXA, se ele consegue fazer qualquer avaliação desse tipo, beleza, cara. Ótimo pra gente, tá? Mais informações nós temos para trabalhar. E aí a gente pode começar a fazer uma série de análises isoladas dessas variáveis que a gente está captando. E eu vou citar algumas para vocês. O peso, se você tiver assim o peso do seu aluno, principalmente a pesagem diária, é uma das que eu mais gosto de fazer. Para algumas pessoas a pesagem diária é um estresse, tá? Tem pessoas que não podem se pesar diariamente porque se ela vê a oscilação da balança, 300 gramas acima ou 300 gramas para baixo, isso mexe com o psicológico dela. Aí isso aí pode mais atrapalhar do que ajudar. Então tem alunos que não é recomendado. Mas aquele aluno que já tem um psicológico bem trabalhado, que ele sabe que o peso oscila mesmo, tem dias que ele vai estar 1 quilo mais pesado, 1 quilo mais leve, e ele sabe regular isso, você pesar ele diariamente é a melhor coisa que tem. Que aí você consegue fazer a média das semanas. Então eu avalio muito os meus alunos pela média semanal. Ele se pesa durante toda a semana, aí na semana seguinte ele se pesa de novo e eu consigo ver a diferença média entre 2 semanas. Isso é perfeito para você fazer uma análise mais profunda do peso corporal. E aí a gente consegue ver ali uma perda de gordura. E aí você tem que estar focando mais ou menos aí em 1% a 0,5% de perda de peso semanal. Tá? Então vamos supor uma pessoa de 80 quilos, 1% é 800 gramas de perda de peso. 0,5% dá mais ou menos 400 gramas de perda de peso. Essa é a média semanal que você vai ver. Outra forma de outras mensurações, que é o nosso terceiro indicador, são as dobras cutâneas, mas não jogada numa fórmula simplesmente. Eu gosto de pegar as dobras cutâneas e avaliar elas isoladamente. Peguei a dobra do tríceps do meu aluno e deu 10 milímetros, por exemplo. Se eu pegar essa dobra do tríceps depois daqui a 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses, ela tem que estar menos de 10 para eu saber que ele emagreceu. Se ela está 12, significa que ele está engordando. Então assim, eu não quero nem saber se o resultado do percentual de gordura, porque o que eu falo é que geralmente quando você joga nessas fórmulas, pode dar um cálculo errado, eles podem ponderar, a equação pode ponderar muito para um lado ou para o outro. Então, por exemplo, a coxa deu uma diferença muito grande e tal, e aí você acaba não tendo um resultado. Às vezes, peguei um pouquinho errado numa dobra aqui e isso estraga toda a variação de percentual de gordura. Agora, se você foi lá, pegou 10 milímetros do tríceps hoje, aí pegou no abdômen 15 milímetros no abdômen, pegou na coxa 15 milímetros na coxa. Na avaliação que vem, você foi lá e pegou 5 milímetros no tríceps, 10 milímetros no abdômen e na coxa você pegou 15 milímetros de novo, independente de que quando você jogar na avaliação, você sabe que esse cara está emagrecendo, ele está reduzindo as dobras cutâneas dele. Então eu gosto de avaliar as dobras mais isoladamente do que ali diretamente, tá? Então
Fica aí uma outra dica para vocês, tá? Vocês não necessariamente precisam avaliar dobras cutâneas nas equações, mas não custa nada jogar na equação, o aluno vai querer saber, né? E a gente tem métodos muito validados aí, né? O que eu mais gosto de utilizar é o Pollock de 7 dobras, mas dependendo do público que você vai trabalhar, você vai querer alterar esse protocolo, você vai querer utilizar outros protocolos, tá? Mas fica essa dica aí, tá? Você pode sim utilizar as fórmulas, mas não se apegue só às fórmulas, né? Se apegue às dobras em geral. E circunferência também, tá? Porque, por exemplo, né, o seu aluno, às vezes, um aluno mais avançado e está aumentando circunferência de braço de maneira muito preponderante, 2, 3, 4 centímetros de braço, né, em pouco espaço de tempo, é muito mais provável um acúmulo de gordura do que ele está fazendo ali um treinamento físico que está tão efetivo que está aumentando a massa muscular dele, tá? Então são outras variáveis que você quer avaliar também, tá? E isso é muito importante você avaliar, né, principalmente para você ter uma noção de o que está acontecendo com a massa magra desse indivíduo. Então esse fator, ele entra mais como a chave de você saber o que está acontecendo com a massa magra do indivíduo do que você saber o que está acontecendo com a massa gorda do indivíduo. Por quê? Porque a gente, por exemplo, fez a circunferência abdominal, está reduzindo, a gente está feliz. Vamos continuar a intervenção, vamos otimizar essa intervenção. Agora, se a gente percebe que ele está tendo muita perda de massa magra, às vezes reduzindo, né, em algumas regiões que você não queria reduzir, o próprio braço, né, pessoas que já têm o braço mais definido, você não quer que ela perca mais o braço, significa que ela está perdendo massa muscular, já nem tem mais gordura no braço da pessoa e ela continua perdendo, significa que ela está perdendo massa muscular na intervenção e que talvez você tenha que fazer algumas alterações nesse treinamento, tá? Então fiquem ligados em outras medidas como peso, circunferências e as dobras cutâneas também, tá? E como eu falei, toda medida que você conseguir fazer, melhor, cara. Consegue fazer a bioimpedância, faça. Consegue fazer o DEXA, faça. Qualquer medida é bem-vinda. Você só não pode achar que, por exemplo, a bioimpedância vai dizer exatamente qual que é o percentual de gordura do seu aluno. Com exatidão. É tudo estimativa e algumas estimativas são piores que as outras, tá? Quarto e último ponto, vou só recapitular para você que chegou agora, então vamos recapitular aqui quais são os outros três, tá? Primeiro, a satisfação do nosso aluno é o mais importante de tudo. Sem aluno insatisfeito, não continua treinando contigo, aluno insatisfeito, larga o treinamento de vez e não continua a treinar e aí que você não vai ter resultados mesmo. Então, satisfação em primeiro lugar. Se o aluno está tendo bons resultados, mas está insatisfeito, tem alguma coisa errada, tá? Se você está vendo que ele está tendo resultados, né, e você tem comprovação desses resultados, mas o teu aluno mesmo assim não está satisfeito, está precisando de diálogo aí, está precisando de conversa, está precisando de educação entre você e ele, para que você entenda por que ele está insatisfeito ou não. E, cara, questionar sempre, né? Você está gostando dos resultados que você está tendo? Né? A gente se acomoda, cara. É muito comum de você, tô treinando meu aluno aqui há 2, 3 meses já, e aí a gente já tá amigo, aí o dia do treino é só bate-papo aleatório, não tem nada falando sobre treinamento. Eu não tô falando que você tem que ser o cara chato, que sim, 1 hora de treino você só fala de treino, né? Você pode ser o cara legal, que vai conversar com ele de vários assuntos diferentes, ser um amigo do aluno, né? Isso é super comum de acontecer, você é personal, você é amigo do aluno. Só que, lembre-se de ver sempre a satisfação com o teu aluno, tá? Tem muito aluno que ele vai dando dicas silenciosas de que ele não está satisfeito com o teu trabalho. Às vezes ele, por ser teu amigo, ele fica até com medo de te falar isso. Então você tem que dar essa abertura para ele, tá bom? Você tem que deixar ele bem tranquilo para falar para você quando ele está insatisfeito. Show de bola? Segundo ponto, circunferência abdominal é uma das medidas mais fidedignas em relação ao que está acontecendo com a gordura corporal do seu aluno, né? Se estiver perdendo, é porque está emagrecendo. Se estiver ganhando, é porque está engordando. Dificilmente você vai ter uma oscilação de circunferência abdominal que não vai corresponder a resultados de emagrecimento, tá? Terceiro, você vai pegar todas as outras medidas que você já conhece. Circunferência, né? Vai pegar dobras cutâneas, peso, tudo que você puder em termos de avaliação física você faz, porque vão ser informações adicionais para a sua avaliação. E o quarto é um que eu tenho quase certeza que você não faz. Eu tenho quase certeza que você não presta atenção, ou que você não gerencia de perto, ou que você simplesmente acha que faz, mas não faz na prática, tá? Qual que é o quarto indicador de que seu aluno está tendo bons resultados de emagrecimento? É a performance, tá? Performance é um dos melhores indicadores de treinamento, né? Principalmente quando a gente fala do público avançado, mas também do público iniciante, tá? Isso a gente pode transcrever tanto para a parte de emagrecimento quanto a parte de hipertrofia, né? E até inclusive, né, quando a gente fala de resultado de emagrecimento, uma das coisas primordiais que a gente quer é a manutenção da massa magra, é que o nosso aluno mantenha a massa muscular dele. Então, se a gente está tendo
perda de performance no treinamento de musculação durante a intervenção de emagrecimento, é muito comum da gente estar vendo a perda de massa magra, tá? Então, se você não está gerenciando a performance do seu aluno, como é que gerencia a performance, Renato? Por exemplo, na musculação, muito simples. Bota a quantidade de peso que o seu aluno geralmente faz e vê se ele continua conseguindo fazer o mesmo número de repetições. Meu aluno vai lá, coloca 30 de cada lado no supino, ele faz 12 repetições. Hoje ele fez assim. Aí estamos indo ao longo da intervenção de emagrecimento daqui a um mês. Você coloca os mesmos 30 quilos, ele só está conseguindo fazer 10. Não está conseguindo fazer os 12 que ele fazia antes. Opa, peraí que tem alguma coisa errada. Ele está regredindo a performance dele. A performance tem que estar sempre progredindo. Então você acompanha de perto. Se eu te perguntar aqui quantas repetições o teu aluno faz no supino reto com quantos quilos? Tá? Você sabe responder isso com precisão? Tá? Tem muito profissional que não sabe isso, né? E isso é um indicador valiosíssimo para a gente saber se a intervenção está sendo bem sucedida. Porque para mim, não é simplesmente assim, perdeu gordura, estou satisfeito com a intervenção de emagrecimento. Não, eu quero saber se o meu aluno está realmente conseguindo manter a massa magra dele, que ele está realmente mantendo a massa muscular e que isso está sendo bem sucedido como um todo, né? O aluno definhar lá de tão magro que ele ficou, mas perder toda a massa magra dele, para mim, é uma intervenção que não obteve sucesso. E um dos melhores indicadores para manutenção de massa muscular é a performance. É comum, né, depois de uma dieta de deficiente em energia, uma dieta em déficit energético, né, você ter certas perdas de performance, tá? Por uma questão energética, né? O aluno ele já não está conseguindo colocar o combustível energético necessário para manter a performance dele de treinamento. Só que você tem que tomar muito cuidado com isso, né, para você não confundir isso com a perda de performance crônica. Tá? Então você, por exemplo, né, essa perda de força ela está muito contínua, essa perda de força ela está conseguindo ser mitigada por um dia de alimentação mais rica em energia, por exemplo, um dia que seu aluno fez uma refeição do lixo, um dia que seu aluno foi lá, se alimentou corretamente, ele está conseguindo manter a performance assim? Então assim você consegue fazer mensurações com esse aluno de que ele está mantendo a performance e não está tendo perda de performance crônica. O aluno está num bom dia, um dia animado, um dia que ele está mais motivado, ele está conseguindo manter a performance. Então beleza, então a gente mantém. Agora o aluno não tem mais aquela capacidade que ele tinha física, aí é uma perda. Outra coisa que é importantíssimo que a gente pode falar de performance é até performance na parte cardio também. O seu aluno está conseguindo manter o treinamento, o volume, a dosagem, a intensidade que ele fazia antes, né? Ele está evoluindo. Por exemplo, você colocou ele para fazer um protocolo de treinamento, vamos colocar para simplificar, tá? É sempre bom você fazer trabalhos intervalados de alta intensidade, isso é excelente no processo de emagrecimento, inclusive semana que vem tem aula completa sobre isso. Cara, que aula que a gente preparou para vocês, tá? Espere para vocês verem, vai ser semana que vem, terça-feira que vem, uma aula só sobre cardio e emagrecimento. E na segunda a gente vai começar o nosso evento com uma aula completa de exercício físico no emagrecimento, tá? Então, se não está inscrito ainda, vai lá no link do perfil e se inscreve. Mas basicamente, né, quando você pega ali a sua intervenção de emagrecimento, vai prescrever o seu treinamento cardio, aí vamos botar um exemplo básico aqui, colocou o seu aluno para fazer numa intensidade de 6.0, 20 minutos na esteira, beleza. Isso aí, às vezes, para um aluno sedentário vai ser ótimo no emagrecimento, às vezes ele vai já começar um gasto energético a mais, isso já vai ajudar ele no processo de emagrecimento, beleza. Só que isso, daqui a 2 semanas, né, já vai ter que ter uma evolução, né? De preferência semanalmente você vai fazendo aumentos gradativos. Renato, quanto de aumento? Segue uma regra básica que a gente segue aqui na Sítios, 10% por semana. Melhora 10% por semana. Aqui na Sítios a gente costuma muito utilizar os METs, então a gente faz sempre assim, estabelece o METs inicial para aquele aluno, né, que é algo que já seja desafiador para ele, mas que ele consiga evoluir dali. E depois dali vai evoluindo 10% de METs a cada semana. Então, por exemplo, o meu aluno vai começar a primeira semana fazendo 10 METs, na segunda a gente vai fazer com ele ali por volta de 11 METs, depois a gente vai fazer 12 METs e 1, e por aí a gente vai subindo 10% a cada semana em número de METs, tá? E a gente vai fazendo todo o processo de emagrecimento, que a gente vai calcular se a gente vai fazer uma intervenção de 12, 16, 20 semanas. Renato, como é que eu calculo? Cara, a gente tem uma ferramenta só para isso, tá? Eu queria até mostrar para você, vou mostrar para vocês aqui, porque eu adoro dar um spoilerzinho das coisas que a gente vai fazer, né? Deixa eu te mostrar aqui a planilha que a gente vai apresentar para vocês semana que vem, tá? Mas basicamente a gente calcula quanto tempo de intervenção vai ser e a gente tem que estar sempre evoluindo ali a dosagem de treinamento, tá? Então você nunca vai deixar estagnada essa dosagem de treino, você nunca deixa
o treinamento estagnar. E aí, se você não está vendo a melhora de performance do seu aluno, se você não está conseguindo ver essa evolução, seja na dosagem, seja na melhora, na capacidade dele de sentir que está mais fácil de fazer pelo menos, né? Você não está tendo um bom resultado naquela intervenção. Alguma coisa está faltando ali. Tá? Então a performance tem que ser avaliada tanto no treinamento físico de musculação, para você garantir que ele não perdeu massa muscular, quanto, né, na parte cardio, para saber que ele está evoluindo a capacidade de cardio dele também. Tá? Aqui, ó, um exemplo para vocês aqui. A planilha que eu falei que a gente vai usar, ó, é assim, ó. Você coloca aqui todos os dados do seu aluno, né? O peso dele, o percentual de gordura, né? O percentual de gordura desejado, a porcentagem de perda de peso semanal, você coloca aqui quanto que ele tem que perder de peso por semana, né? A gente tem aqui nível de agressividade, leve, moderada e agressiva, a idade dele, a altura, o nível de atividade física, né? A gente tem aqui sedentário, levemente ativo, moderadamente ativo e altamente ativo, e até atleta, se for o caso. Aí você pode colocar aqui, né, igual a gente ensina nas aulas, você colocar a quantidade de treino de musculação que ele vai fazer por semana em minutos, os match líquidos de cardio semanal que ele vai fazer e o número de passos que ele dá por dia em média, tá? Então é uma forma de você mapear toda a atividade que o seu aluno vai fazer, tá? Então, basicamente, né, você coloca aqui, vamos supor, esse aluno aqui vai estar fazendo 200 minutos de musculação por semana, está fazendo, em termos de matches líquidos de cardio, está fazendo 8 matches semanais. Eu já explico para vocês o que é matches líquidos semanais. E está dando 2.300 passos por dia, mais ou menos, tá? Tem um estilo de vida sedentário. Beleza, ele está com 20% de gordura e ele quer chegar a 9% de gordura. Isso aqui é informação importante. Que aí, quando a gente chegar aqui, ó, a gente vai ter quantas semanas de intervenção você vai ter que fazer para ele ter esse resultado e qual que vai ser a alimentação que ele tem que seguir para você conseguir chegar nesse resultado. Então aqui essa intervenção é uma intervenção de 24 semanas, tá? E ele vai ter aqui essa daqui uma sugestão de macronutrientes para ele seguir, para ele conseguir atingir isso. Para ele atingir o peso o percentual que ele quer, ele tem que perder 11 kg de gordura corporal, tá? E aqui a gente está numa escala de como que está o déficit energético dele, né? Porque se você apelar muito aqui, por exemplo, ó, eu quero 1% de gordura, 1% de perda de peso semanal, você já vai ver que vai ter aqui uma duração muito menor, né, 12 semanas, mas em compensação o déficit energético vai ter que ser muito maior. E aqui você já está sacrificando massa muscular, já fica insustentável, uma pessoa com esse peso não vai conseguir seguir uma dieta nesse nível de calorias aqui, tá? Então por isso que a gente vai ter fazer sempre uma avaliação desse nível de agressividade da perda de peso aqui, tá? Então nesse caso aqui a gente manteria 0,5%, beleza? Né? Então esse daqui é a nossa planilha de avaliação. Descobriu ali então que vão ser 24 semanas de intervenção, aí você faz um cálculo de METs para você começar com determinada quantidade de METs. Deixa eu mostrar a planilha de METs para vocês aqui também, né? Já dando aquele spoiler do nosso evento, né? Infelizmente eu sou assim, eu gosto de dar spoiler, eu me empolgo aqui com vocês, eu já quero mostrar tudo, né? Mas basicamente assim, ó, METs é o seguinte, é o equivalente metabólico, né? É o equivalente metabólico da tarefa, vamos colocar assim, que é a tradução literal dessa sigla, tá? E aí o que acontece? Todos os exercícios e atividades que existem uma coisa para quantificar o gasto energético daquela atividade. Então vamos supor, correr na esteira em 8 km por hora é uma tarefa que exige um certo gasto energético. E com os METs a gente consegue equalizar tudo isso. Então a gente sabe que, por exemplo, correr 8 km por hora na esteira equivale a um MET de 8.0. Tá? Você ficar parado, descansando, você ficar aqui, ó, sentar aqui e ficar aqui quietinho sem dar aula, eu estou gastando 1 MET para fazer essa tarefa aqui, que é o meu repouso. 1 MET significa o repouso. Só que existe uma relação muito interessante, que é um MET equivale a 1 quilocaloria gasta por quilo de peso corporal por hora. Tá ficando confuso, Renato? Que isso? Calma que no evento também vamos explicar a fundo essa parte aqui para vocês, com slides, tudo direitinho para ficar bem didático. Mas aí, sabendo disso, a gente pode calcular quantos METs cada tarefa que o nosso aluno executa tem. Vamos supor, nosso aluno vai surfar, né, um dia da semana, o nosso aluno ele vai fazer musculação um dia da semana, o nosso aluno vai fazer um treino cardio um dia da semana. A gente consegue calcular quantos METs cada uma dessas atividades tem, quanto tempo que ele vai fazer de cada uma e consegue estimar duas coisas fundamentais.
a quantidade de energia que ele vai gastar durante essas atividades, para a gente poder colocar na nossa planilha lá e adequar isso com a alimentação dele. E também a gente vai poder fazer ali o grande cálculo dos METs líquidos semanais, que é a quantidade de trabalho que esse aluno realizou naquela semana, né? Então vamos supor, se você ficar executar uma tarefa, né, de 3 METs de gasto energético, de intensidade de 3 METs, que é, por exemplo, uma caminhada. Uma caminhada é 3 METs. Você executou isso durante 1 hora, significa que você realizou uma tarefa de 3 METs. Então você acumulou 3 METs na sua semana de treinamento. Depois você foi lá e fez uma corrida, né, numa intensidade de 6.0 na esteira, que vai ser equivalente mais ou menos a 6 METs. Fez 1 hora dessa corrida na esteira, você vai ter ali 6 METs em 1 hora, né? Ah, não, mas eu fiz só meia hora. Então você tem 3 METs, porque 6 seria 60 minutos completos, 30 minutos seriam só 3. Eu acho que eu estou fazendo confusão na cabeça de alguns, tá? Se eu estiver fazendo, fica tranquilo, participa do nosso evento, cara. A gente vai, eu que dou essa aula no evento, a gente vai ter uma aula falando sobre treinamento cardiorrespiratório e a gente vai falar sobre isso exatamente. E depois ainda vai ter uma live como essa daqui, só que aí vai ser live só de METs. Vai ser bem legal, cara. O Júnior perguntou assim, essa planilha só está disponível no curso de emagrecimento? Cara, essa é uma planilha exclusiva dos alunos do Assist Trainer Pro, tá? Então assim, a gente dá essa planilha, a gente desenvolveu essa planilha aqui porque a gente viu a necessidade de desenvolver aqui na Sítios e a gente fornece ela para os alunos da certificação Sítios Trainer Pro, que inclusive vai abrir vagas em breve, tá? Eu vou te falar o dia exato aqui agora que a gente vai abrir vagas da Sítios Trainer Pro, né? Sítios Trainer Pro, inscrições abertas no dia 11 de julho, tá? 11 de julho, 8 horas da manhã, a gente vai abrir vagas para a certificação Sítios Trainer Pro, que é uma especialização completa de emagrecimento, uma especialização de 100 horas, né, focado nessa intervenções de emagrecimento. A gente fala tudo, cara. É, sem dúvida nenhuma, o curso mais completo de emagrecimento que eu já vi na minha vida, tá? E eu já vi muitos cursos. Posso não ter visto todos os cursos de emagrecimento, treinamento físico para emagrecimento que existem no mercado, né? Mas eu já vi muitos. E de todos que eu vi, é com certeza o mais completo. Sabe por quê? Porque a gente, além de ensinar uma base para vocês saberem fazer, a gente ensina a adaptar os treinamentos, a gente ensina uma metodologia passo a passo. Então, tipo assim, você aprende desde os conceitos fundamentais até a aplicação prática desses conceitos. É uma especialização completa, tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Dá para avaliar online? Com certeza, Alisson. A forma de você avaliar online é você fazer um formulário, como a gente ensina lá no Sítios Trainer Pro também, um formulário online de avaliação, onde você consegue, manda o link para o seu aluno, ele faz a avaliação de todos, ele responde um questionário completo com todos os dados dele, você pega esses dados, joga na planilha, você consegue fazer os cálculos assim. Ah, mas aí eu não vou saber o percentual de gordura dele. Correto. Existe uma forma, a gente utiliza lá uma tabela que você avalia o corpo do aluno, manda uma foto para você, você avalia a foto do corpo do aluno e você consegue saber o percentual de gordura dele. Eu posso até tentar te mostrar isso aqui, cara. Talvez eu tenha essa planilha aqui, ó. Eu dou muito spoiler mesmo, né, cara? Vocês não fiquem chateados comigo não, né? Mas olha só, a gente tem essa planilha aqui, ó. Aí você pode estimar o percentual de gordura de acordo com isso. Então vamos supor, um aluno, você avaliou a foto dele e viu que ele está mais ou menos aqui, num corpo como esse. Então você sabe que ele está com 16 a 19% de gordura. Então você vai estimar o percentual de gordura através disso aqui. Ah, no caso de uma mulher, ela está com o corpo mais ou menos assim, né? Você vai estimar que ela está com 21 a 22%. É uma estimativa visual, mas que dá certo. Você não precisa ser exato, você só precisa chegar próximo do valor, né, e garantir que a intervenção está sendo bem sucedida. Porque aí no final a gente volta naquilo que eu falei lá no início da nossa aula, né? O mais importante é a satisfação do nosso aluno, tá? O Nick perguntou aqui, professor, em repouso não são 3,5 METs? Não, então, o que você está pensando aí é a medida de VO2 máximo, né? É porque você pode sim fazer uma tradução de 1 METs, você consegue fazer a tradução para VO2 máximo também. 1 MET equivale a 3,5, se não me engano a unidade de VO2 é volume de oxigênio, então são litros de oxigênio. Vou pegar aqui para vocês poderem ver, pera aí. Mas os METs é diferente da medida de VO2 máximo, tá? 1 MET equivale ao equivalente metabólico, que equivale a 3,5 de VO2 máximo, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Isso, ó, milímetros por quilo por minuto, exatamente. Então, basicamente é isso. Você, em 1 MET é a unidade de repouso.
E a unidade de repouso significa 3,5 milímetros por quilo por minuto, tá? Eu tenho aqui a unidade marcada para poder mostrar para vocês, que aí a gente tem aqui ela 100% visual. Ó, só um instante que eu vou encontrar aqui essa tradução, porque quando você trabalha com METS, você consegue fazer transcrição não só para gasto energético, mas também para avaliação do VO2 máximo, né? Então, ó, aqui tá a dúvida do nosso camarada ali, ó. A relação do MET com VO2 é isso aqui. Um MET significa 3,5 milímetros de oxigênio por quilo por minuto, né? Então, um VO2 máximo de 35 ml é uma intensidade de 10 METs, né? Então, a velocidade de VO2 máximo significa 14,4 km por hora nesse caso aqui. Então, se você descobriu que o seu aluno, né, ele tem um VO2 máximo de 35 mililitros de oxigênio por quilo por minuto, né? Isso aqui significa 10 METs. 10 METs é uma velocidade na esteira de 14,4 km por hora, tá? Essa informação aqui você consegue no compêndio de atividade física, tá? Você consegue ver que uma tarefa equivalente de 10 METs é uma corrida a 14,4 km por hora, beleza? Galera, não queria confundir, não queria nem entrar nesse assunto aqui, mas acabou que a gente entrou, mas tá beleza, tamo junto aqui, né? Então, basicamente, a gente conseguiu matar aqui os nossos 4 indicadores. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa live aí. Mandar um abraço para a Flavinha, que comentou aqui, ó, várias vezes. Show de bola, Flavinha. Tamo junto. Hoje a gente tava batendo um papo aí mais cedo, né? Então, assim, espero que vocês tenham gostado bastante aí da nossa aula aqui. E espero vocês para outras aulas como essa, tá? A gente vai estar aí fazendo o nosso evento semana que vem. Vai ter aula todos os dias às 8 horas da noite. Né, os 4 primeiros dias da semana, segunda, terça, quarta e quinta, a gente vai fazer aula lá no YouTube. E os outros dias da semana a gente vai fazer aula aqui no Instagram, beleza? E aí a gente encontra com vocês aí. Show de bola? Um grande abraço para vocês, obrigado pela participação de sempre aí. E a gente se vê agora na nossa próxima aula. Forte abraço!